Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ronaldo mais uma vez. Vou ficar enjoado da minha cara aqui. Hoje a gente vai falar de filosofia. A filosofia, pessoal, que é a mãe de todas as ciências. Na época da Grécia Antiga, todas as ciências, matemática, história, a própria medicina, era ligada à filosofia, era ligada aos antigos filósofos. Então, a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Tem até uma charge de vestibular muito interessante que mostra as várias ciências, assim como se fosse um cachorro, né? E a filosofia como se fosse o adestrador segurando ali a rédea, né? É mais ou menos isso, né? A raiz de tudo, de todo o pensamento moderno, né, veio a partir da filosofia. Ah, professor, mas antes da filosofia não existia esse tipo de pensamento? Sim, é que a gente entende a filosofia como um pensamento mais universal, como um pensamento é, mais abrangente, né? E em detrimento de outras culturas que tinham mesmo tipo de investigação, mas de uma forma mais local, de uma forma mais interior, né? Mais focalizada ali numa região. A filosofia não, ela já pensava em métodos, em experimentações, em teorias já num conceito mais universal. Né? Então vamos lá então. Vou passar o slidezinho aqui. Isto. Então nós temos o primeiro slide aí, pessoal, que é o mito do Narciso. Foi? Não foi? Aí, agora foi. Aí essa imagem é o mito do Narciso. Tem uma frase que é do Joaquim Gasquet, que é um filósofo, né? Um poeta, um filósofo francês, no final um crítico de arte também, no final do século XIX para o início do século XX. Ele vai falar o seguinte: o mundo é um imenso narciso ocupado no ato de se pensar. Essa frase, eu quero iniciar com essa frase. Essa frase é algo muito profundo, porque o que é o mito do Narciso? O Narciso, então, ele se pegou contemplando a sua própria imagem, né, a sua própria face, num espelho de água, né, no rio. Então essa imagem está lá, o Narciso olhando, né? Então a atitude filosófica ela se assemelha ao Narciso, ela se assemelha a essa interiorização, né, a esse contemplar de si mesmo, a esse contemplar do assunto, né, contemplar o objeto de estudo. Eu costumo falar que a filosofia, o importante dela não é o objeto em si, né, mas o caminho de se chegar até o objeto, né, a perspectiva desse olhar, a perspectiva dessa discussão. As ciências elas têm objetos de estudo. Então, se nós pegarmos as ciências humanas, história, o objeto de estudo da história é o homem e o tempo. A geografia é o homem e a sua interação com a natureza, com o meio, né? Se você pegar a química, tem o seu objeto de estudo. Nós vimos a aula de química do professor Tiago. A matemática tem o seu objeto de estudo. E a filosofia? Qual é o objeto de estudo da filosofia? É basicamente a contemplação, é o caminho para se chegar à resposta. Muitas vezes a resposta em si ela não é alcançada, mas o caminho, a discussão feita em cima da tentativa, né, de alcançar a resposta, já enriquece o pensamento filosófico e já é algo estudável, algo palpável pela filosofia. Ok? Então, quando a gente olha o Narciso, ele lá contemplando a própria face, a própria imagem no espelho de água. O que reflete isso? Qual é essa alegoria que nós podemos fazer com a filosofia? É o filósofo contemplando o objeto de estudo. Então, nessa contemplação, né, nessa observação sistemática do que ele está enxergando à sua frente, ele então está filosofando, né? Então, a filosofia é o pensamento, é você parar para entender um pouco. É isso que muitas vezes falta para nós. Né, parar um pouco para entender o que está acontecendo, parar um pouco para entender por que eu estou passando por aquela situação, por que está me acontecendo aquilo. Muitas vezes falta isso.
na nossa vida. Essa questão da filosofia de vida, né? Essa questão da filosofia de autocontemplação, falta um pouco. Né? Muitas vezes a gente se perde no mundo moderno, com trabalho, com estudo, né? E não para entender um pouco o porquê daquele acontecimento, o que levou aquilo. Né? Então, olha lá, os comportamentos próprios da atitude filosófica são deparar-se com o problema e ater-se cuidadosamente em seu perscrutar. O que é essa palavra? Essa palavra quer dizer o que é esse cuidadosamente seu prescrutar? Procurar a verdade, né? Procurar a raiz daquele problema. Não? Então, quando você olha, por exemplo, uma das mais comuns, né, que nós temos na filosofia é a alegoria do mito da caverna. Então, quando você pega o mito da caverna, aquela pessoa que estava presa, olhando para o fundo da caverna, contemplando apenas ilusões, aquela pessoa que sai do fundo da caverna e vai para o mundo real, é aquela pessoa que resolve realmente contemplar o mundo em que lhe cerca. É aquela pessoa que realmente se atém a buscar a raiz do problema. Ela vai conseguir? Talvez sim, talvez não, né? Mas não é essa a questão. Não é essa a questão do conseguir ou não, e sim da realidade, de buscar entender a realidade que o cerca. Né? E aí nós temos lá, continuando, Narciso, ao deparar-se com a sua imagem, ele fez isso. Então ele ficou ali contemplando a sua imagem naquele espelho d'água. Né? O grande limite transposto por ele, entretanto, pelo Narciso, foi que ele, ao perceber o foco, né, dali contemplando o objeto, ele deixou de perceber o que estava ao seu redor. Né? O mito do Narciso acontece o seguinte: então ele está olhando ali e ele se apaixona pela própria imagem, ele se apaixona pelo próprio reflexo. E aí, ao tentar abraçar, ao tentar aprofundar-se mais em conhecer a si mesmo, em conhecer o seu próprio reflexo, ele então se afoga e morre. Então, o que faltou para o Narciso nessa perspectiva filosófica? Olhar ao seu redor, olhar aquilo que o lhe cercava. Então ele focou naquele objeto de muitas vezes de paixão, de adoração ali, e esqueceu de ver aquilo que lhe cercava. E o próximo slide a próxima tela, vai fazer com que a gente entenda, traga um pouquinho para a nossa realidade. Eu tenho duas perguntas ali. Quais são os espelhos nos quais a juventude atual corre o risco de confundir-se e perder-se? Qual que é a resposta que vocês acham? Qual que são os espelhos nas quais a nossa juventude hoje se perde? Né? Na imersão ali e se perde. Responde aí nos comentários aí. Depois, qualquer coisa, a gente, mesmo depois da live, eu vou estar nos bastidores ali, a gente vai comentando, mesmo no chat ali, ou na aula de sociologia, a gente vai voltar daqui a pouco, eu respondo a pergunta. A outra pergunta: qual o impacto das redes sociais na construção da identidade do jovem contemporâneo? As redes sociais hoje, ela é um Narciso contemporâneo, porque a pessoa fica imersa no seu próprio mundo. Né? Então, por exemplo, eu gosto de limão. Então eu olho lá no Facebook, no Instagram, e está passando lá, procuro, sei lá, fotos de limão, coisas para fazer com limão, etc. O Facebook, ele tem uma chave, um gatilho, que me oferece mais disso. E aí eu vou assistir mais coisas de limão, e aí o que acontece? Eu caio no erro de achar que todo mundo gosta de limão. Ou seja, eu não olho aquilo que me cerca, eu olho somente o foco. É o mito do Narciso moderno. E até que ponto isso constrói a nossa realidade? Até que ponto essa perspectiva de mundo que nós temos é distorcida ou não pelas redes sociais ou por esse mundo? Cada um é uma ilha na rede social. Cada pessoa é um mundinho fechado, que tem as suas próprias estruturas, que tem a sua própria característica. E a do outro é diferente, a do outro é diferente, a do outro é diferente. Até que ponto, então, isso forma o nosso caráter e forma a nossa visão de mundo? Deixe nos comentários aí.
Vamos lá. Seguindo isto. Você já pensou... Aí, nós temos algo muito interessante na Grécia Antiga, que é a passagem, né, do mito para o pensamento filosófico. Então, como eu disse, né, como é que as coisas eram explicadas, professor, né, antes da filosofia? Antes da filosofia, ela era explicada através dos deuses, através de um conjunto de histórias fantasiosas relacionadas à religião grega, que era chamado de mitologia, né? O mito, então, é essa história exagerada, fantasiosa, utilizada para explicar a realidade que cercava aquelas pessoas, né? Você já pensou que o mito pode ser outro modo de compreender a realidade? Hoje em dia nós temos mitos. Será que nós enxergamos a realidade como ela nos é apresentada? Ou nós construímos a nossa visão dessa realidade? Muitas vezes essa visão pode ser um mito. Muitas vezes essa visão ela pode ser uma visão construída pelos meus princípios, pela minha filosofia de vida ou pelas minhas experiências de vida, né? Essa é outra pergunta. É bom para a gente pensando já, né, na construção dessa ideia. É necessário, então, superar essa ideia que o mito é mentira. Tá? E o próximo, vamos lá. Esse próximo slide, para a gente entender que esse mito não é só uma história mentirosa. Esse mito é o Ymir, né? Foi o primeiro ser vivo criado a partir do gelo. Esse mito de formação é da mitologia nórdica. Então, os povos nórdicos habitavam ali a região que hoje é a Dinamarca, Suécia, Noruega, né? O norte da Europa ali. Tá? Uma região chamada de Europa meridional, né? Esse mito ele foi construído a partir da realidade que esses povos viviam. Uma realidade de um clima frio, de um clima gelado, em que o Ymir foi o primeiro ser vivo. Ele foi construído, então, a partir da junção, né, do gelo com o calor do fogo. No caso, vamos pensar assim, o surgimento da primavera, né, o derretimento desse gelo, e ao pingar as gotas, né, dessa água, do derretimento do gelo, formou, então, esse primeiro ser. Isso é uma história, aconteceu de verdade? Não, é claro que não. Mas é uma história mentirosa que a gente tem que descartar de todo o pensamento, porque a gente já está evoluído? Também não. Porque muitas vezes, pessoal, o mito ele forma a nossa realidade, a nossa concepção de realidade. Por exemplo, vamos pensar assim, mitos que nós temos hoje em dia. Papai Noel, por exemplo. Né? A ideia, os contos de fadas. Então, os super-heróis que nós temos, né? No cinema, nos gibis, nos quadrinhos, tudo isso forma o nosso caráter, a partir dos ensinamentos que nós temos de coisas simples, né? De coisas elementares, da ética, da moral, estão imbuídos nesse processo de formação dos quadrinhos. Por exemplo, tem um quadrinho dos X-Men, né? Dos mutantes. Você tem lá o professor Xavier, que é lá o líder dos X-Men, e tem o Magneto, que é o grande vilão deles, que é o cara que manipula metal e tal. Os dois querem o bem para os mutantes. Porém, o professor Xavier, ele quer a ideia mais... ele é mais pacifista, mais humanista. Ele acha que com o diálogo, né, os seres humanos e os mutantes vão se entender. O Magneto não. O Magneto ele vai falar que os mutantes precisam se impor, precisam impor a sua vontade, impor o respeito, seja por quais meios possíveis, quais meios tiverem à mão. E esses dois personagens, a ideia dos dois foram baseadas em dois personagens da luta do movimento negro nos Estados Unidos. Adquiriram essas concepções, essa idealização. Um deles é o Martin Luther King, que é o professor Xavier, então que pensa que a ideia que a luta dos negros tem que ser a partir do diálogo, a partir, né, de uma convivência pacífica, e o Malcolm X ou Malcolm X, que é o do Magneto, que acredita que a ideia dos negros, né,
a luta pelos negros, por liberdade, por respeito, tem que ser conseguida a partir de quais meios possíveis. Ou seja, o professor Xavier e o Magneto existiram? Existem? Não. São personagens dos quadrinhos, dos filmes, né, que permeia o nosso imaginário. Mas a construção desses dois personagens vieram de elementos que na nossa sociedade existem, que na nossa sociedade ela é muito comum, e é essa luta, né, tivemos agora ontem, né, a comemoração aí do Dia da Consciência Negra, onde nós, no Brasil, um país tão miscigenado, ainda passa por situações como a gente viu, né, na loja lá, que o rapaz foi morto pelos seguranças e tal, e que muitas pessoas muitas vezes acabam querendo abafar isso, né, querendo minimizar essa situação, e não, é uma situação muito preocupante, num país tão miscigenado como o nosso, que mais de 50% são de pessoas de pele mais escura, de pessoas negras e pardas, e a gente passa por isso, a gente passa por situações como essa, em pleno século XXI, né, onde nós temos a tecnologia, onde nós temos o conhecimento tão aflorado nos meios de comunicação, como a internet e tal, e a gente ainda passa por momentos como esse. Né? Então essa luta ainda é viva, essa luta ainda está presente na nossa realidade, ainda é presente no nosso meio. E vem a partir de uma concepção mitológica também, né? É explicada a partir de uma concepção. Tá, mas essa concepção mitológica, ela é o início. E a filosofia vem para superar isso, para romper o casulo da explicação mitológica e trazer à tona uma explicação filosófica. No próximo quadro, então, nós vamos ter algumas condições que foram terreno fértil para que o pensamento filosófico existisse, né? O primeiro, então, condições geográficas da Grécia. A Grécia, o contato comercial, ali ela estava localizada num entreposto comercial entre o Ocidente e o Oriente, então tinha contato com muitas outras culturas. Isso foi muito rico para o florescimento da filosofia. E maior contato com outros povos, a vida urbana também. A Grécia vai passar um momento que ela vai sair, então, do campo, né? As pessoas vão migrar do campo para a cidade. E na cidade, a cultura em si, ela vai ser mais pluralizada, né? Por isso vem também o pensamento filosófico. Surgimento de novas especializações profissionais, domínio de novas técnicas também surge a partir de novas respostas, novas perguntas. Uma sociedade mais complexa precisava de uma explicação mais complexa. Explicação essa que a mitologia já não conseguia explicar, né? O surgimento da moeda, do comércio, a interação e também da escrita alfabética. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque muitos conceitos que antes somente a oralidade já conseguia suprir, na mitologia, vão surgir na filosofia questões que só a oralidade não vão poder explicar. É preciso uma escrita que fosse fácil de aprender, que fosse fácil de passar, né, de ensinar, de aprender, que tivesse uma certa coerência. E eles vão adaptar, inclusive, a linguagem dos fenícios, né, o alfabeto fenício, que vai ser adaptado para o alfabeto grego, depois o latim e as outras línguas que vão se seguindo, né, o nosso alfabeto fonético, ou seja, um alfabeto feito a partir de sons. Tudo isso foi terreno fértil para o surgimento da filosofia. Então, as primeiras investigações, vamos lá? As primeiras investigações, então, filosóficas foram sobre o princípio de tudo. Os primeiros filósofos, a partir desse novo momento, a partir dessa nova construção, né, em que a mitologia não vai poder explicar, não vai conseguir explicar, então você tem um processo de explicação a partir da filosofia, né, a mitologia vai ser superada pelo pensamento filosófico, superada ou complementada, né, porque muitas vezes ainda é ligado a elementos da mitologia. Então, os primeiros filósofos, desde o Tales de Mileto, eles vão se preocupar em achar o arché, ou archê,
que é esse arché? É o elemento primordial de que todas as coisas são feitas. Então, cada filósofo vai desenvolver uma teoria buscando o cosmos, a filosofia cosmopolitana, o cosmos, ou seja, da onde nós viemos, qual o elemento básico que faz parte da nossa vida, que faz parte, né, do elemento comum a todos. E essas primeiras perguntas, por isso que eu digo essa contemplação lá no começo, voltamos à questão da contemplação filosófica. O que é que o filósofo vai falar? Por que esse botão é um botão e daqui a pouco vai virar uma flor? Por que agora está claro e daqui a pouco vai ficar escuro? Por que eu sou um jovem, um menino jovem, e daqui a pouco eu vou crescer, vou virar homem, tal, eu vou envelhecer? Hoje nós temos as respostas para isso. Hoje nós temos a maior parte das respostas para isso. Mas na época, foram a partir dessas primeiras perguntas que vai surgir a filosofia. Qual é o elemento primordial da onde nós viemos? A pergunta que impulsionou: qual é o elemento de origem das coisas? Da onde veio todas as coisas? E aí nós temos os primeiros filósofos e o que cada um pensou nesse elemento. Então o Tales de Mileto, ele vai pôr a mão então na parede, e ele vai sentir que a parede tem uma umidade. Ele vai pôr a mão na pele, a pele tem uma umidade. Vai pôr a mão numa árvore, a árvore tem certa umidade. Então, se todos os elementos são, de certa forma, úmidos, alguns mais, alguns menos, nós viemos da água. A água é o elemento primordial. Depois o Anaximandro vai falar que é o ilimitado. Algo que é infinito, o infinito, que ele chamou de apeiron. Apeiron, que é o infinito, que é aquilo que não acaba, um elemento primordial que não acabaria. O Anaximenes vai falar que nós vimos do ar, e aí o Pitágoras, que vai ser conhecido na matemática, ele vai falar o seguinte: bom, realmente nós viemos de algo ilimitado, algo que não tem fim. E o que a gente comprovadamente sabe que não tem fim? Os números. Então ele vai criar a ideia de que nós viemos de contas matemáticas, de números, de formulações matemáticas. O Heráclito, que nós viemos do fogo, de opostos, do que vai vir, do devir, de opostos que se misturam e surge algo novo. O Empedocles, que nós viemos dos 4 elementos, a junção, a mistura dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar. O Anaxágoras vai falar que são opostos infinitamente pequenos, que são partículas muito pequenas da onde nós viemos. Inclusive, hoje uma das teorias do átomo, da questão do átomo, que hoje nós temos a divisão do átomo, mas por muito tempo o átomo foi a menor partícula que nós temos. Então, vem dessas perguntas. E o último, Demócrito, dos átomos. Ele vai dar um nome para essa partícula, que é o átomo, a menor partícula, o elemento mais primordial de onde nós teríamos vindo. Tá? E aí, um exemplo mais prático, Aí um quadro mais prático, os fatores históricos e geográficos vão dar origem então ao pensamento filosófico, à busca pelo arché e a teoria dos filósofos chamados pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque depois desses caras vai vir um cara que vai mudar o foco da filosofia, que vai sair dessa contemplação do mundo e vai partir para a contemplação do eu. O Sócrates, ele vai criar uma filosofia voltada mais para o estudo do eu, de me interpretar, da minha presença ou da minha responsabilidade perante ao mundo. Então, é possível que alguém... Mais uma pergunta aí. É possível que alguém se transforme e ao mesmo tempo continue sendo igual ao que era? Então, nós temos uma pergunta que vai nos remeter ao pensamento do Sócrates. É possível, então, que nós mudamos, passamos para uma fase nova, passamos de fase, nos modificamos, nos transformamos, e ao mesmo tempo conseguimos manter a nossa essência? É isso que o Sócrates vai falar: conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Então o Sócrates vai falar o seguinte: você vai para a guerra, você tem que conhecer a você e o seu inimigo. Se você não conhece você
nem o seu inimigo, não vá para a guerra. Se você não conhece o seu inimigo, pelo menos conheça você. Se você não conhece você e nem o seu inimigo, então não vá. Não perca nem tempo, né? Vamos lá. E as características, então, desse novo pensamento, dessa nova filosofia, né, já baseada no Sócrates. Então, a filosofia por meio do diálogo, por meio da oralidade. O Sócrates ele não deixou nenhuma obra escrita, porque ele achava que a escrita, ao contrário do início lá, que a escrita deu o tom, né, vamos dizer assim, dos primeiros filósofos, o Sócrates achava que a escrita limitava o seu pensamento. Então ele não deixou nenhuma obra escrita, ele achava que a escrita limitava o seu pensamento. A investigação por meio de questionamentos, o método socrático era baseado na seguinte forma. Então, primeiro ele usava da ironia. Então, se alguém, vamos pensar assim, vamos fazer uma cena aqui. Alguém fala, Sócrates, qual que é? Eu estava pensando numa teoria aqui. Aí primeiro ele vai fingir interesse. Vai falar, tá, não conte um pouco da sua teoria. E aí ele vai usar da ironia. Aí ele vai falar assim, não, muito bom isso, não. Ele vai te instigar a você falar e a você crescer nas suas ideias. E de repente ele faz um questionamento. Mas se nessa teoria sua acontecesse isso, isso, isso. Aí te faz pensar sobre a ideia da sua teoria, se é válido ou não. Mas e se nessa teoria sua acontecesse outra coisa, né? Se no meio do caminho o caminho mudasse, ou seja, através de questionamentos, o Sócrates ele ia então quebrando o seu paradigma, que muitas vezes esse paradigma já estava então pré-posto, né? Já estava pré-concebido, e através do questionamento então ele ia então construindo uma nova ideia, um novo pensamento, né? A única certeza que teria então é que não saberia de nada. Por mais que eu conhecesse tudo, por mais que eu estudasse, era algo que tudo eu não conseguiria, né? Tudo sei é que nada sei. Ou aquilo que eu sei é uma pequena parte de todo o conhecimento que ainda existe. Então você pega lá, por mais que a pessoa seja PhD naquele assunto, especializado ao máximo daquele assunto, se você entender que naquele pensamento, num pensamento mais geral, ele é um mínimo, é uma fagulha de todo o pensamento que ainda existe, né? Ou seja, o Sócrates ele vai mudar a filosofia do pensamento cosmopolitano, pensamento da essência do mundo para a essência de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecer a ti mesmo, né? E conhecer a si mesmo muitas vezes a gente pensa na seguinte forma. Numa situação, nós nos preparamos e achamos que, nossa, eu não vou nem ligar para essa situação. Eu não vou chorar, não vai me fazer nenhum efeito. E de repente essa situação menor nos faz chorar, nos causa uma emoção muito grande. E muitas vezes a gente acha, nossa, eu não vou conseguir me preparar para aquilo, eu não vou conseguir eu não vou conseguir estar presente naquele momento de dor, naquela situação difícil, e muitas vezes a gente consegue. Então, conhece-te a ti mesmo, nos conhecermos. Tem uma dinâmica bem interessante que é de um barbante. No intervalo aí, até a próxima aula, peguem aí e contem para nós qual foi a experiência. Um barbante, você pega um barbante e você precisa então fazer o nó com esse barbante usando apenas uma mão. Então você pega lá um pedacinho de barbante, né, uma cordinha, e você precisa fazer um nó nela apenas com uma mão. Só que antes anote no papel quantos nós você acha que você consegue. E anota lá. Em 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Anota lá e quantos nós você acha que consegue. E tente fazer. Eu consigo com a mão direita tantos e com a mão esquerda eu consigo tantos. E depois faça. A gente vai perceber que muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou conseguir nenhum. E a gente faz lá 2. Ou fala assim, não, vou fazer uns 3 e chega na hora e não faz. Então, ou seja, isso é autoconhecimento, conhecer os nossos limites, as nossas realidades, as nossas virtudes, até onde a gente pode ir e até onde a gente não consegue ir. Né? No estudo, na nossa vida acadêmica, isso é muito importante, né? Conseguir os nossos limites para aí sim poder superá-los. Então, quando você acha que você sabe aquela matéria, muitas vezes a gente precisa pôr em teste isso. Será que eu realmente sei?
Ou você acha assim, ah, não, essa matéria eu não sei nada. E põe em teste, muitas vezes você sabe muita coisa sobre aquilo. Né? É preciso testar. Por isso que para fazer vestibular, por exemplo, a gente faz testes. Né? Nós fazemos simulados. O Colégio Caminho fornece bastante simulados. Todo bimestre tem um simulado dos nossos parceiros da Dom Bosco by Pearson, os simulados. Ah, mas para que é tanto simulado? Para que eu tenho? Quanto mais, né, o presidente da Coca-Cola falava, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ou seja, não é sorte, é o treino, né? É a experiência daquilo. Geralmente numa prova de vestibular, 50% é o assunto que você sabe. 50% é saber fazer a prova, saber o limite, saber ou estar presente, saber ali o momento. Então, as perguntas muitas vezes são extensas, o tempo, a regulamentação do tempo para ler as perguntas, para responder. Então, tudo isso é autoconhecimento, conhecimento do que eu consigo fazer ou não. Muitas vezes isso conta bastante com relação ao conhecimento acadêmico, né? Ao conhecimento da matéria em si, né? Olha lá, e o Sócrates foi considerado uma mosca na sopa. Ele afirmava ser uma mosca, disposta a despertar Atenas de suas ilusões em relação ao verdadeiro saber. Então, lembra a música do Raul Seixas, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, o Sócrates era essa mosca, né, que nos incomoda. O método socrático nos incomoda. Foi feito para isso. Então a gente está na nossa tranquilidade, no nosso porto seguro. Não, eu sei. E o embate do Sócrates com os sofistas, né? Não, eu sei. A minha opinião vale. Hoje a gente enfrenta muito isso. Ah, não, é a minha opinião. Mas opinião baseado no quê? Qual é o embasamento dessa opinião? Hoje as redes sociais, mais uma vez voltando às redes sociais, abre a perspectiva para que a gente fale, não, é a minha opinião. É o que eu acho, e isso tem que ser levado em conta diante do pensamento crítico, diante do pensamento filosófico, diante da ciência. E não é assim. Então, pesos e medidas. Essa sua. Não, beleza, é o que você acha, o que você acredita, mas é embasado no quê? Você estudou aquele assunto, você leu alguma coisa sobre, qual é a ideia, né? Qual é o seu referencial para que você chegou nessa conclusão? Ah, não, é simplesmente, né, é uma corrente no Zap Zap, né? Então, ou seja, conhecer o conteúdo. O método socrático no Sócrates é essa mosca, a filosofia, o pensamento, é essa mosca. Ou seja, será que realmente eu sei? Será que aquele assunto que que eu estou ali à margem, né? Eu estou só contemplando o meu espelho d'água, a minha visão ali daquilo. Será que eu estou contemplando ao redor? Ou eu estou uma ilha, achando que aquilo tá bom, que aquilo, né, que só aquilo basta? Será que eu conheço realmente o meu inimigo? Será que eu conheço a mim mesmo? Como que está sendo essa guerra do pensamento, essa guerra no mundo das ideias? Isso é algo que o Sócrates vem trazer para nós. E a base, como eu disse, é a base de todo o pensamento. Se você pegar a vacina, estudar, observar ali o DNA daquele vírus. Estamos em meados, a gente vê falar na TV várias vacinas, questão do coronavírus. Como que está sendo? Como é a produção dessa vacina? Então eles vão pegar o DNA do vírus, estudar o DNA do vírus, tentar quebrar aquele DNA, e várias, tem as variantes. Então, se a pessoa tiver com febre, aumento da temperatura, o remédio vai fazer efeito? E se a pessoa for diabética? E se for uma pessoa que tem uma idade avançada? E se for um bebê? E se for uma criança? E se for uma mulher que estiver grávida? Enfim, tem várias variantes, e isso tem que ser levado em conta. E as pesquisas, os testes, tudo isso é levado em conta para chegar lá na frente e falar, não, esse remédio, essa vacina é eficaz. Então a gente precisa entender que a ciência ela se baseia em métodos palpáveis, em estudo, em observação, em racionalidade. Não é algo que, não, uma pessoa falou e todo mundo vai lá e faz. Não é assim. Eu acho que é assim e ponto final. Então é preciso sairmos desse pensamento mitológico, sairmos desse pensamento muitas vezes acorrentado aos mitos e partirmos para o pensamento filosófico. Partimos para ser a mosca na sopa. Será que realmente eu conheço sobre aquilo? Aonde eu vou? Para onde, Daqui eu vou para onde? Qual é o caminho a percorrer?
Exato. E aí nós entendemos esse processo filosófico. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui por enquanto. Volto daqui a pouco com sociologia, não percam, tá? Ah, tem uma pergunta? Tem uma pergunta aí, Ana? Juliana? Professor, temos vários alunos participando, né? Alunos do terceirão se preparando aí para o Enem. Aí o Leonardo Portes deixou um recado, que ele não está bom com você, ele pediu para lembrar isso. Tá bom? Nosso aluno Leonardo Portes, a Júlia, a Bernadette estão aí participando, tá ok? Aí ele lembrou isso, que ele não tá bom com você. Grande Leonardo, um abraço, Leonardo. A gente tem uma brincadeira aqui na aula, ele falou, não tô bom com você não, para começar a aula. Um abraço para todo o pessoal, para a Júlia, para o Leonardo, para todo o pessoal do terceiro ano. Pessoal, um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta com sociologia, tem muita coisa bacana ainda, tem biologia, tem português, produção de texto, tem muita coisa bacana. Fica com a gente aí, vocês não vão se arrepender, beleza? Um abraço, até daqui a pouco, gente. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e a cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado inclusive atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.